Olá, queridos, graça e paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra aqui com vocês, até porque em nossas reuniões é muito concorrido no tempo, então não dá para a gente dar a explicação que a gente gostaria. Mas para você que participou do voto e lá na igreja recebeu ou pegou este envelope na cor verde, simbolizando o voto que você vai fazer, né, em prol de uma necessidade sua. Algumas pessoas talvez até desconheçam essa questão do voto. Em Gênesis capítulo 28, 20, diz bem assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então o voto, queridos, ele aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra voto, e o voto ele tem a sua importância. A Bíblia diz assim que o voto, ele, quando votado, você deve cumprir, senão ele se torna um voto de tolo. Voto de tolo é aquele que a pessoa faz, mas não cumpre. Então Deus não se agrada de voto de tolo. O que votar, cumpra, leve até o fim, né? Não é um risque e rabisque. Então como que eu posso fazer um voto? O voto ele é importante, antes de mais nada, porque ele foi dado por Deus, por isso ele é importante e por isso ele não deve ser quebrado. O voto pode estar relacionado à sua vida financeira, por exemplo. Então esse será um voto financeiro. O voto pode estar relacionado ao seu ministério, pode ser. Então é um voto devocional, há uma devoção aí. O voto ele pode estar relacionado à sua vida sentimental. Não dá certo, não vai para frente, não consegue, não vira, não alcança. Todo mundo que conhece ou encontra dá sempre errado. Então esse é um voto que você vai fazer pela sua vida sentimental, sua vida emocional. É um voto às emoções. Dizer a Deus: Senhor, acaba com isso na minha vida, se eu estou escolhendo mal. E aí você vai colocando diante do Senhor aquilo que você está vendo e vivendo na sua vida. Então todo voto ele tem que estar relacionado a alguma coisa. Vou fazer um voto pelo meu casamento. A situação está muito legal, minha balada, Senhor. Vou fazer esse voto ao meu casamento, e eu prometo aqui, Senhor, que também vou me cuidar, vou melhorar o meu relacionamento, vou melhorar minha maneira de falar, minha maneira de perguntar, minha maneira de conviver, vou deixar de ser, peço que me ajude também, deixar de ser implicante, ranzinza, rabugento, não é verdade? Então você pode colocar esse voto pedindo essa bênção ao Senhor. Vou fazer um voto, eu sou viciado em televisão, não aguento ficar sem assistir um programa ou outro, uma novela ou uma série. Então, vou falar: Senhor, faça esse voto para que o Senhor me libere, porque eu estou perdendo meu tempo, estou deixando de ler a palavra de Deus, estou deixando de cultuar, muitas das vezes por causa de um programa de televisão, uma série. Então, vou fazer um voto ao Senhor para que Deus me libere desse vício, de televisão, de série ou então de novelas. Existe também o voto que você faz pela libertação do vício, da dependência química, o álcool, o fumo, as drogas. Então, Senhor, coloco aqui diante de Ti esse voto, pedindo ao Senhor essa libertação da dependência, dos vícios, da bebida, do cigarro, das drogas. E aí vai, você pode fazer. O voto sempre tem que estar relacionado a alguma coisa, tá certo? Então, eu posso fazer um voto pela minha saúde, eu quero estar bem. Eu quero ter uma boa saúde. Então esse voto ele vai voltar-se para a área da sua saúde, do cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua alimentação, se puder entrar numa academia ou fazer caminhada, coisas desse tipo, que vai também ter a sua parte. Vê que Jacó, quando ele fez o voto, ele também fez a parte dele. Ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer o que ele precisava de fazer naqueles tempos, e Deus o abençoou. Não quer dizer que vai cair algo no seu colo porque você fez um voto ao Senhor, não. Existe a sua participação. Deus vai te dirigir e você vai depender do Espírito Santo de Deus, e ele vai te conduzir da melhor maneira possível. Apesar que o que eu já falei aí, voto financeiro, por exemplo, eu não vou ficar em casa de braços cruzados que não vai vir emprego. Na verdade, as pessoas vão, até pode ser que aconteça, mas é muito mais difícil. Não quero aqui anular essa possibilidade de vez, mas é mais difícil. Então, lógico, vai sair, vai procurar, vai conversar, vai fazer contato com amigos de tempos de trabalhos anteriores e tudo mais. Você vai se mover, mas tudo isso, todo tipo de voto, no que você se mover, sempre orando ao Senhor. Agora, no Velho Testamento, algumas pessoas falam: pastor, mas o voto é coisa do Velho Testamento. Não, não é coisa do Velho Testamento, eu já vou te mostrar. O Salmo de número 61, versículo 5, diz assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Então o salmista aqui, Velho Testamento, ele está falando sobre o voto, a bênção, pois me deste, a herança dos que temem o teu nome. No Salmo de número 651, numa outra versão, diz assim: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que fizermos serão
cumpridos. Olha que coisa interessante, né? Os votos que fizermos serão cumpridos, tá vendo? Então, eles receberam e eles vão cumprir. Então, você faz o voto, recebeu, você cumpre com esse voto, tá certo? Os votos serão cumpridos. Aí é um entendimento da palavra de Deus que você faz o voto e então esse voto, você alcançando a bênção, você então cumpre o voto. Assim foi com Ana, infelizmente foi com Jefité, ele fez um voto, do que aparecia na frente dele ele entregaria, e apareceu a filha, né? Deus não recebe sacrifícios humanos. Alguns estudiosos dizem que essa moça foi entregue para servir o templo. Bom, enfim, né? Mas vê que eles estão cumprindo os seus votos. Jacó cumpriu também o seu voto. No Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 21, versículo de número 20 a 26, versículo de número 20, diz bem assim, quer ver? Paulo, ele visita uma cidade e os judeus estavam um pouco estrilados com Paulo, porque ele vinha pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, diz assim, ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Então havia um clima muito difícil porque os judeus zelosos da lei estavam aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E eles foram informados que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Então era uma mentira isso daí. Aí ele diz, que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. E aí então, Paulo vai participar desse voto, ele vai raspar a cabeça. Entende? Para que a situação ali se abrande, para que Deus coloque a mão, né, livrando ele até mesmo da própria morte. Então, todo voto está relacionado a alguma coisa. Aqui Paulo, Senhor, me livra desta morte aí. No capítulo 5 de Mateus, versículo 33, algumas pessoas dizem que ali há uma proibição do voto. Não, é um entendimento errado, né, pensar assim. Diz assim, outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não mentirás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus. Então, quando a pessoa entra nessa passagem, especialmente no versículo 34, está vendo? Não é para fazer voto, não é para perjurar, não é para, prometer. Não, o entendimento aqui é outro. Você não deve fazer voto nem juramento pelos céus, nem pelo fio da sua cabeça, né, pelos cabelos que você tem, porque você não tem autoridade sobre isso. Então, o ensinamento é esse. E o ensinamento não é que não pode fazer o voto. Então, voto é coisa do Velho Testamento, é coisa do Novo Testamento. Homens de Deus fizeram, foram abençoados. Esse é o mais importante, que creio que você gostaria de saber. E outro ensinamento que deve ficar marcado é que o voto, ele tem que estar relacionado a um propósito, tá? Isso é muito importante você fazer dessa maneira, relacionado a alguma coisa que você queira. Como que eu posso saber? Você vai orar, vai pensar um pouquinho o que eu estou querendo, o que eu estou precisando demais, né? O que Deus pode aqui fazer na minha vida, porque a você é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis, são palavras do Senhor Jesus, amém? Então eu quero te orientar, deixando esta palavra para você e te incentivando a você fazer esse voto e no último domingo do mês de agosto você trará à igreja este envelope com o seu voto, amém?